Bom dia. Mais um sábado. Café com Cristo. 37º dia de Café com Cristo. E vencemos, né? Mais uma semana se passou. Agora é momento de descansar. Momentos de você recuperar suas energias, né? A sua disposição, né? Não queira fazer hoje aquilo que você não fez a semana inteira, né? Porque às vezes você deixou tanta coisa para depois, para o que era para ter sido feito, e aí você quer fazer tudo hoje, ou bate uma frustração. Então hoje não é momento disso. O momento agora é de descanso, de reflexão, de aproveitar, desfrutar, né, o final de semana com a sua família. Não inventa. Não inventa de fazer aquilo que você não fez a semana inteira. A gente tem essa mania, né? De querer fazer no final de semana coisas que a gente não fez antes. E estar sempre buscando, né? Eu estava meditando aqui na palavra e estava lendo um versículo, agora eu não vou me lembrar onde foi que eu li. Acho que Tiago. Bom dia, mãe. Acho que em Tiago que eu li que nós devemos orar no dia mau e no dia de alegria nós devemos adorar, né? Então, no dia mau, você tem que orar, não tem o que fazer, é oração. E no dia bom, o que a gente faz? A gente agradece, a gente louva, a gente engrandece, a gente exalta tudo aquilo que Deus faz por nós. Todas as vezes que Ele nos escuta, todas as vezes que Ele nos dá direção. Então, no dia bom, nós devemos adorá-lo, né? Prestar culto. E no dia mau, nós devemos orar. Então, eu não sei o dia que você se encontra, se é um dia bom ou se é um dia ruim, mas saiba que nós temos essas duas opções. Né? Por isso que eu falo, Deus vai instruindo a gente aqui ao longo da Bíblia. Ele vai instruindo para cada coisinha que a gente precisa. Ele vai dando direção para a gente. Para cada coisa que você precisa, Ele tem uma instrução. Então, no dia mau, você vai orar e no dia bom, você vai adorar, certo? E eu tava meditando aqui, aí eu pensando, né? Falei, deixa eu tirar uma palavra pra gente falar no Café com Cristo. E eu caí numa passagem aqui na Bíblia que ela é muito mística. Por quê? Porque eu caí numa folha, a Bíblia tem uma folha em branco, né? A folha em branco, ela é do Velho Testamento, do Velho não, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E entre os dois testamentos tem uma folha em branco. E quando eu abri hoje a hora que eu abri a Bíblia, eu caí bem naquela folha. E aquela folha representou o silêncio de Deus para o povo. Por quê? Entre o Velho Testamento para o Novo Testamento foram 400 anos, né? 400 anos, é muita coisa. E que Deus se calou, né? Salva-se, se eu não me engano, 430 anos que Deus se calou. E essa folha, ela é muito, traz toda essa questão mística, né, de que por que Deus se cala, né? Por que tem essa folha em branco? O que representa essa folha em branco, né? E aí depois eu tirei uma outra palavra, eu meditei sobre isso, fiquei pensando, né, por que hoje Deus quer que eu fale sobre isso, né? Por que essa direção? Por que essa direção? Talvez seja que muitas vezes você tem orado, buscado ou pedido alguma coisa e você acha que Deus está em silêncio. Porque Ele ficou em silêncio por 400 anos com o povo dele. Que é essa folha entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o Mateus. Tem essa folha, depois você pode conferir aí na sua Bíblia. E ele ficou em silêncio. Então, muitas vezes você deve estar pensando que Deus está em silêncio, por isso que Ele não tem te escutado, ou não tem escutado o seu clamor, ou não tem escutado suas orações, né? Mas olha que incrível, vamos só falar sobre essa folha, primeiramente. Quando eu abri essa folha que está entre os dois testamentos, e isso significa um silêncio de Deus, Deus estava preparando o melhor para o seu povo. Se a gente for olhar o conceito, quer dizer, Deus na antiguidade, no Antigo Testamento, ele usava profetas, ele usava
elementos da natureza, para demonstrar para o povo que ele estava ali dando direção. No entanto, quando o povo estava no deserto, ele mandou maná, ele mandou várias coisas para o povo, né? Justamente porque através dos elementos da natureza, Deus estava ali sempre se mostrando, ou falando, ou dando direção para o povo. E aí vem essa página em branco que significa 400 anos que Deus se calou e ele ali preparando o seu único filho para vir e contar a história para que nós pudéssemos entender, né? Todos os profetas, eles não tiveram essa oportunidade, apesar de Cristo ser prometido, né? Falar de Cristo está falando desde Gênesis, já está falando do verbo e tudo. E quando a gente pensa sobre isso, então quer dizer, Deus fica em silêncio preparando o melhor para você. Então não se sinta excluída, ou não se sinta que Deus não está falando com você, ou não ache que Deus se esqueceu de você, que Ele não tem te escutado. Não se sinta dessa maneira, porque toda vez que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, né? Então ele ficou em silêncio 400 anos com o povo, mas por quê? Porque havia um novo plano de salvação para nós. Havia uma nova oportunidade para mim e para você. Então ele fica em silêncio preparando o melhor, que era Jesus. E aí sim, não era mais através de profetas e também não era mais através de elementos da natureza que ele ia se mostrar para o povo dele, mas com o seu próprio filho caminhando aqui na terra como 100% humano, 100% humano, assim como eu, assim como você, né? Então, quando você entende isso, que Deus, ele não tá parado, ele não tá estático, ele não tá te ignorando e ele está sempre trabalhando, ainda que você se sinta só, eu quero que nessa manhã você entenda que Deus não deixou você só. Ele simplesmente está trabalhando e quando ele trabalha em silêncio, né? Todos nós temos esse comportamento. Durante o seu trabalho, você não fica falando. Se você está fazendo um trabalho muito concentrado, você não fica conversando, você não fica distraído. Então, Deus também estava nessa posição. Por isso que ele ficou tanto tempo calado, né? Tanto tempo em silêncio, 400 anos, para nos ofertar Jesus Cristo. Nos ofertar o plano da salvação, nos ofertar, olha, peraí, vocês não entenderam nada quando eu falava através de profeta e quando eu me mostrava através de elementos da natureza, vocês não entenderam toda a mensagem. Então precisou mandar Jesus Cristo aqui para nos salvar, para mostrar que tem jeito, para mostrar que se ele pode, nós também podemos. Se ele fez, nós também fazemos coisas maiores, porque ele nos prometeu isso. Então entenda, não se sinta só. Não ache que Deus não tem falado com você, não ache que Deus não tem trabalhado a teu favor, porque ele tem sim. E a palavra que logo em seguida, depois dessa folha que eu tirei, está no livro de Filipenses, né? Quem escreve o livro de Filipenses é Paulo, então é a epístola de apóstolo Paulo aos Filipenses. E essa igreja, Filipos, era uma igreja muito querida para Paulo. No entanto, ele começa essa epístola dessa seguinte maneira: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então, Paulo dá graças a Deus toda vez que ele lembra da igreja de Filipos. Por quê? Porque sempre está fazendo com alegria a oração por vós, e todas as minhas súplicas são pela igreja, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia, tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Até o dia que eu e você nos encontrar com Jesus. Então, essa era uma igreja muito querida, uma igreja que agradava o coração de Paulo, que é uma das igrejas que ele evangelizou, porque o que acontecia com Paulo? Paulo, depois, né, desse encontro que ele teve com Jesus em Damasco, né, com aquela voz que fala com ele, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, e aí ele passa 3 dias sem enxergar, e aí vem um profeta, Ananias, e faz uma oração sobre ele, e no mesmo momento ele passa a enxergar, e no mesmo momento ele recebe o Espírito Santo, e depois desse dia ele nunca mais foi igual, né, por isso que eu falo, quem acessou o reino nunca mais consegue ser igual. E, diante disso, ele sai para um trabalho evangelístico, né? Ele começa a viajar, um trabalho evangelístico.
E ele ia, instituía, chegava numa cidade, então, por exemplo, aqui em Filipos, ele levanta uma igreja, ele levanta um povo, ele fica por um tempo ali, e depois ele ele saía para outros lugares para fazer esse trabalho evangelístico. Só que depois de um tempo, ele fez, se eu não me engano, ele fez 3 viagens evangelísticas, tá? E ele, então, ele saiu a primeira vez, saiu evangelizando, e depois ele volta nesses lugares para ver como que está sendo esse trabalho, se a igreja tem crescido, como ela está. Então, aqui em Filipos, na igreja de Filipos, de Filipenses, ele é uma igreja que agrada a ele, por quê? Porque houve uma cooperação desde o primeiro dia, ele vem falar. Então, desde o primeiro dia que você ouve a palavra, né? Eu não sei quanto tempo você está aqui no Café com Cristo comigo, mas desde o primeiro dia que você ouve a palavra, está havendo uma cooperação da tua parte. É isso que Deus está falando para você. Que está vendo, ele está vendo que você está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Ele está vendo que você está se esforçando para conhecer melhor o teu pai. Ele tá vendo que você está se esforçando para fazer o teu melhor todos os dias, né? Então ele fala para mim e para você hoje que ele começou uma boa obra em nós. Que ele começa uma boa obra em você, ele começou já essa boa obra em você. E ele é fiel para cumprir. Ele vai até o fim, até o último dia com você, te aperfeiçoando dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Então, por isso, não se desespere, não se atormente com nada, porque você sabe quem te chamou, quem tem cuidado, quem tem zelado de você, né? E você vê, o Espírito Santo ele vai levando a gente para outros lugares, né? E eu nem ia ler sobre isso, mas se Deus está nos instruindo para isso, né? E aí depois, o que me chamou a atenção em Filipenses, foi no capítulo 3, no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, Paulo estava instruindo, irmãos, quanto a mim, não julga o que haja alcançado, quer dizer, não fique prestando atenção em tudo que eu conquistei, em tudo que Deus me permitiu. Às vezes a gente fica muito preso lá no passado. E por estar preso no passado, a gente acaba não esquecendo as coisas velhas e não avançando para as coisas novas. Então há um tempo novo, tem um tempo novo chegando para nós como seres humanos. Olha quanta coisa tem acontecido. Olha essa loucura aí do submarino, você que acompanhou aí, que tem acompanhado. O homem e a tecnologia, onde nós vamos parar? Né? Aonde nós iremos parar como humanidade com esse avanço da tecnologia? Né? Você vê que essa tecnologia fez com que homens se lançassem nas profundezas de um mar confiando naquela tecnologia. A Bíblia vem falar para mim que a gente não pode confiar nem em cavalo, nem em carroça, nem em bois, né? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Então, peraí, por mais tecnologia que tenha, existe uma força, gente, existe uma lei universal imutável, né? E verdadeiramente você pode ver que muitas pessoas já tentaram alcançar as profundezas do mar. Existem pesquisas, trabalhos, equipamentos sendo toda hora aperfeiçoados, criados, né? Novas coisas para que o homem possa avançar nas profundezas do mar. Tem criaturas que a gente desconhece ainda, né? O mar é uma imensidão. Mas quem fez o mar? Quem fez essa imensidão? Quem pôs barreira nisso, né? Quem pôs a barreira nisso? Então tem coisas que Deus não quer que nós retrocedemos. Tem coisas que é para a gente ficar como lição para nós, né? Por exemplo, essa equipe, essas 5 pessoas, acreditando nessa tecnologia, se lançaram suas vidas, não foi barato, um investimento muito alto, para ir lá, ver o fato que aconteceu em 1912, olha quantos anos, 1912, que houve, né? Acho que, se eu não me engano, dia 12 de abril de 1912, ou 19 de abril de 1912, que houve o naufrágio do Titanic. Então, por que nós queremos toda hora retornar ao passado? E retornar ao passado, eu até fiz esse post outro dia no Instagram, ontem, se eu não me engano, que muitas vezes retornar ao passado vai te custar a sua vida no agora.
Então não fique olhando, ó, faça como Paulo está nos instruindo nessa manhã. Olha, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficar e avançando para as que estão diante de mim. Então, uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, entenda que nós precisamos olhar sempre para frente. Não importa se o que você viveu no passado foi algo extraordinário, muito bom. Amém por isso. Mas se não foi tão bom, por que ficar insistindo? Porque você está perdendo a sua vida no presente, vivendo um passado que passou. Deus não muda seu passado. Deus, que é Deus, Ele não tem poder de mudar seu passado. Seu passado está tudo bem, já aconteceu. Para de sofrer por essas dores, por tudo que te aconteceu. Porque você está perdendo a sua vida. Toda vez que você retorna ao passado, você perde momentos no presente. Então olhe para as coisas adiante, olhe para as coisas para frente, não importa o que a vida... Eu gosto desse filósofo francês, eu esqueci o nome dele, Luiz, agora eu não lembro. Mas ele fala que não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. E muitas vezes as pessoas usam isso e se vitimizam com aquele passado, com tudo aquilo que ela viveu, que ela sofreu, e aí ela vai perdendo oportunidades no presente, ela vai perdendo a vida, porque ela está lá presa no passado. O passado é imutável. Então, que nessa manhã você venha olhar para as coisas que estão à tua frente, com as oportunidades que Deus tem te colocado hoje. Não reclamar das oportunidades que faltaram lá no passado. Tudo é propósito de Deus, eu sempre falo isso. Deus não está desperdiçando recursos, tudo que você viveu tem um propósito que talvez você hoje não entenda. Mas que se você começar a se lançar para o que está adiante, se lançar para Jesus, você vai perceber que tudo tem um propósito, porque todas as coisas estão cooperando a todo tempo para aqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas já estão cooperando, então não importa se todas aquelas dores ou aquelas humilhações ou aquele sofrimento que você viveu, aquilo forjou o teu caráter, aquilo te deu estrutura para você agora, nesse momento, olhar para diante. Agora é momento de olhar para frente, ó. Uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo, né? O prêmio sempre é Jesus. Prossiga para o alvo. Para de olhar para trás. Nós acabamos de ter essa experiência do submarino que voltar para trás custa a sua vida. E custou a vida dessas 5 pessoas. Custou. Voltar lá em 1912 custou a vida dessas pessoas. Por mais tecnologia que tem, Deus é soberano a toda essa tecnologia. Deus é soberano, existem leis universais imutáveis, o homem não vai mudar. O homem não tem poder para mudar, mas nem a tecnologia que ele quiser alcançar. Não tem como mudar as leis universais que Deus criou aqui na Terra. Então, resista a olhar para o passado. O passado tem te paralisado de viver coisas novas. Porque o passado, quando você olha para o teu passado, pode ser que ele esteja gerando medo em você. Medo aqui na frente, medo aqui no agora. Ai, mas se eu fizer isso e der errado. Ai, mas lá atrás eu fiz isso, deu errado, meu Deus, e agora? Ai, melhor não fazer. Então, muitas vezes o teu passado tem te paralisado de viver as coisas novas, de prosseguir para o alvo, de prosseguir para o teu objetivo. Então, é momento de despertar. Acorda. Acorda, viva agora, não viva no sonho, na ilusão daquilo que se foi. Ou que poderia ter sido. Nossa, é pior ainda, quando a pessoa vive no passado e ela fica no presente e se alimenta. Nossa, mas e se tivesse sido assim? Como teria sido? Aí começa assim, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse escolhido aquilo? Tudo que você fez foi o jeito que foi o melhor que você tinha para fazer. Então, pegue todo o passado como uma referência e coloca na balança. O que eu aprendi? E segue por diante, olha para frente, olha para o alvo, né? É prosseguir para frente, tá? Deixa teu passado não, nem Deus vai mudar. Então, quero fazer uma oração por você nessa manhã, para que você venha deixar realmente as coisas passadas para trás e que você possa enxergar, de repente o que te falta é visão, que você possa enxergar
O que Deus tem preparado para você no adiante, no frente, no prosseguir com Ele. Né? É aquilo que eu falei, falando de Filipos, é uma igreja que agrada a Deus. Foi uma igreja que agradou a Deus. Por quê? Porque desde o primeiro dia que eles ouviram a palavra de Deus, eles estavam ali se conservando aquela fé. A palavra foi evangelizada ali e eles receberam com amor. Assim tem sido você aqui todas as manhãs no Café com Cristo. Você tem recebido a palavra de Deus com amor, você tem escutado, você tem levado para o seu coração. Então deixa Deus trabalhar em você por completo. Mas você precisa se liberar do seu passado. Você precisa dar espaço para o novo. Às vezes a tua mente, às vezes teu coração está ocupado com muita coisa que já aconteceu. E diante disso não há espaço para Deus trabalhar. Porque Deus não trabalha num lugar ocupado. Ele precisa limpar a casa. Ele precisa limpar teu coração. Ele precisa tirar tudo que está lá do passado, que tem te magoado, que tem te ferido, né? E aí, diante disso, sim, aí sobra espaço, porque você faz aquela faxina, né? Quantas vezes você não faz essa faxina no seu guarda-roupa, no seu armário da cozinha? A gente tem esses momentos, não são sempre, não é todo dia que você vai esvaziar o seu armário, não é todo dia que você vai esvaziar o seu guarda-roupa, mas de tempos em tempos nós temos esse hábito de dar uma limpada. Ai, peraí, eu vou ver aqui umas roupas que não servem mais, que eu não uso mais, eu vou dar embora. Não é assim que a gente faz? E nós precisamos de tempos em tempos também fazer isso com o nosso coração, olhar para dentro de nós e falar, peraí, tem coisas aqui que não servem mais para mim. Por que eu estou carregando isso? Deixa eu liberar espaço, libera espaço no teu coração, libera espaço na tua mente, libera espaço nos teus pensamentos, para que você consiga olhar adiante, para que você consiga seguir para o alvo, tá? Então eu quero orar por você nessa manhã e com você, tá? Não dependa da minha oração. Nós vamos unir forças, né? Eu sempre falo que a oração mais importante que alguém pode fazer é para você mesmo, né? Você orando por você é muito mais forte do que eu orar por você. E às vezes as pessoas vêm pedir oração para mim, né? Às vezes eu oro por pessoas, mas a oração dela é muito mais poderosa, porque o justo, né? Fala que nem, como que é? A oração do justo tem muitos efeitos, né? A oração de um justo tem muitos efeitos, então a tua oração tem muito mais efeito do que a minha. Mas de fé em fé nós uniremos as nossas forças e nós vamos orar agora, interceder, né? Pedir para Jesus interceder por nós junto a Deus, para que a gente possa realmente ser livres, libertos do nosso passado, para que as coisas novas, né? Jesus fala que, se eu não me engano é 2 Coríntios, que fala que as velhas coisas já se passaram e eis que faz tudo novo. Então Jesus está fazendo sempre tudo novo para nós. Então por que ficar com o velho? Por que ficar com o que passou, né? Então é falta às vezes de sabedoria, de inteligência espiritual. Então nós estamos aqui para esse crescimento, para esse despertar, para esse novo tempo que está acontecendo, né? Uma preparação que nós estamos fazendo aqui. Então você vai orar agora junto comigo, para que a gente possa pedir para que Jesus venha nos dar forças de limpar o nosso coração de coisas passadas, limpar a nossa mente de tudo aquilo que já se foi, para que Ele possa realmente trabalhar, para que Ele possa ter espaço para plantar sementes em nós que vai nos germinar, multiplicar, frutificar. Amém? Coloca a tua mãozinha aqui junto comigo. Senhor Jesus, nós entramos agora, Pai, na tua presença. Nós sabemos que a tua presença já se faz soberana neste lugar e por isso nós rendemos graças a ti, Senhor. Porque tudo que o Senhor faz é bom. Nós rendemos graças a ti porque o Senhor tem nos ouvido toda vez que nós clamamos. Pai, obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por ter nos despertado essa manhã com fôlego de vida, Senhor. Em muitos lugares, muitas pessoas não puderam acordar nesse dia de hoje, mas o Senhor concedeu vida para nós. O Senhor está concedendo mais uma oportunidade para nós. Então, Senhor, nos livra, nos liberta por completo do nosso passado. Nos dá força, nos dá ânimo e disposição para quebrar essas cadeias, esses sentimentos, essa falta de perdão, essas mágoas, Pai, que tem ocupado o lugar que é teu em nosso coração. Faça aquilo, Senhor, que nós mesmos não conseguimos fazer. Muitas vezes tem pessoas aqui que já tentaram, Senhor, se livrar dessa mágoa, se livrar desse sentimento ruim e não tem conseguido. Mas nós sabemos que sem o Senhor nós não conseguiríamos mesmo. Então nós entramos agora para pedir. Pai querido e Pai amado, faça a tua boa obra em nós, porque o Senhor
falou hoje aqui com a gente que começou uma boa obra em nós e que o Senhor vai aperfeiçoar cada dia até a vinda de Jesus nas nossas vidas. Então, Senhor, continue fazendo essa obra, Senhor, que nós vamos dar espaço para que o Senhor continue, Senhor, levantando, edificando essa obra em nós. Eu entrego a vida de cada um nessa manhã que passou por essa live. Eu entrego o sábado, Senhor, vai na frente, livrando, protegendo, Senhor, guardando cada um dos teus filhos, Senhor, e que diante de um desafio hoje ele possa lembrar que o Senhor é com ele, que ele não está só, que o Senhor simplesmente está aqui observando, às vezes está em silêncio, mas tem trabalhado a nosso favor. Eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos e crendo que já recebemos essa oração. Em nome do Senhor Jesus, eu digo amém, e você que crê, diga amém. Amém? Amém. É sobre isso. Fique com essa palavra. É sobre isso. Deus é com você, Deus é na tua vida. Deixa as coisas velhas para trás. Olhe para as novas, prossiga para o alvo, né? Deus quer te dar algo novo. Mas você precisa liberar espaço para ele trabalhar. Você precisa liberar espaço para ele trabalhar. Tá bom? Fica essa palavra, que você tem um extraordinário sábado. Você só depende de você ter um extraordinário sábado. Porque você já recebeu a orientação do céu, você já recebeu a orientação do Espírito Santo nessa manhã para te conduzir pelo dia de sábado. Então fique atento, não esteja distraído, lembre da palavra de hoje, coloca dentro do teu coração que Deus começou uma boa obra em você e Ele vai terminar. Ele está contigo, só que Ele precisa simplesmente que você libere espaço, que você deixe as coisas velhas para trás e foque nas coisas novas a partir de hoje. Amém? Amanhã estarei aqui no Café com Cristo e eu te espero, você é o meu convidado para tomar esse café espiritual, para que você possa crescer, frutificar, multiplicar. Amém? Eu conto com você. Até amanhã no nosso Café com Cristo. Obrigada a todos que participaram, né? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus.